O ano de 2023 marca os 70 anos da imigração portuguesa no Canadá. Desde 1953, milhares de portugueses, muitos deles de origem açoriana, deixaram o país europeu em busca de melhores oportunidades em solo canadiano. Apesar do fenómeno migratório luso-canadiano ser relativamente recente, a imigração açoriana iniciou-se há quase 4 séculos. Desde o século XVI que os açorianos se têm espalhado por diversos cantos do mundo, como no Brasil, em países africanos, asiáticos e, mais recentemente, na América do Norte. O diretor regional das comunidades açorianas, José Andrade, debruçou-se sobre mais de 400 anos de migração nos Açores e escreveu um livro para contar essa história. Transatlântico, as migrações nos Açores, conta com mais de 200 páginas e é dividido em 2 partes. A primeira é dedicada à imigração de açorianos para o mundo e a segunda à imigração de estrangeiros para os Açores. José Andrade lançou o livro em Toronto, na Casa dos Açores. Para o autor, o livro é um registro necessário de um fenómeno importante da história açoriana. Pois eu acho que este livro, como tantos outros, melhores que este, dá um contributo determinante para deixarmos de forma pública e perene um registro para a memória futura relativamente a um passado histórico que nos orgulha, a um presente que nos motiva e a um futuro que nos deve animar. Porque eu acho que o arquipélago dos Açores só fica completo com a sua 10ª ilha. Não apenas Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo, mas também o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, a Bermuda, o Havaí, o Uruguai, por toda a parte onde existem açorianos, nós temos neles uma confiança muito grande e um orgulho imenso nas suas comunidades que dignificam o bom nome de Portugal onde quer que se encontrem. E os Açores são uma terra de imigrantes, sempre foram. Nós estamos naquelas ilhas há quase 600 anos e há mais de 400 anos que saímos delas, sem nunca as deixarmos, levando-as sempre connosco, no nosso coração. Há 400 anos fomos para o Brasil, para o Nordeste do Brasil, em especial para o Maranhão, depois descemos até ao Sul, povoamos estados tão importantes como Santa Catarina e Rio Grande do Sul e, portanto, temos uma história que nos orgulha e que merece ser contada, replicada, divulgada, para ser estimada e respeitada. A presidente da Casa dos Açores em Toronto, Suzane Cunha, elogiou a iniciativa do diretor regional das comunidades. Eu penso que é de muita importância porque, de facto, marca não só a imigração para aqui, para o Canadá, mas também a imigração que aconteceu em várias partes do nosso mundo, porque nós, quando viemos para aqui, às vezes esquecemos que também muitos outros imigraram para outras partes à volta do mundo, o Brasil, o Uruguai, portanto estamos espalhados, a comunidade açoriana está espalhada por toda a parte do mundo, portanto é muito importante tomar nota disso. Na cerimónia de lançamento, o diretor regional das comunidades convidou 4 representantes da comunicação social luso-canadiana para um debate sobre o futuro da comunidade no país. O jornalista da CMC-TV, Bosco da Costa, refletiu sobre a necessidade de preservar a língua portuguesa entre os luso-descendentes. Como os senhores podem perceber, eu não sou açoriano, tampouco português, eu sou brasileiro, jornalista, mas de um meio de comunicação luso-canadiano, que é o Correio da Manhã Canadá, 10 anos de jornal impresso e 5 anos de televisão no ar. Eu estou aqui como um porta-voz da comunidade luso-canadiana. Existe uma grande preocupação agora na comunidade luso-canadiana, que é o seu futuro, principalmente a sua língua. Porque existe uma grande tendência que os nascidos aqui no Canadá não saibam falar o português, ou saibam muito pouco. Então, isso põe em risco não somente a continuidade da sociedade luso-canadiana, mas também da própria cultura. Existe uma perda absurda de sua identidade a partir da perda linguística. A cultura se perde quando a língua se perde. Então, a partir do momento que nós temos uma nova geração
que é luso-canadiana, mas tem como o inglês a sua língua primária, toda essa história que foi contada nesse livro está perdida. E é essa a grande preocupação da comunidade agora. Como planejar o futuro dos luso-canadianos? Já que agora nós temos uma população luso-canadiana que está envelhecendo, pelo menos a falante de língua portuguesa, a onda migratória do continente e das ilhas tem diminuído, do Brasil tem aumentado, por outro lado, mas a imigração portuguesa tem diminuído e os nascidos no Canadá têm perdido a sua identidade através da perda linguística. E isso é um risco não somente para a comunidade, mas também para nós também como mídia, porque nós somos um jornal em português. Se não há leitor em português, nós deixamos de existir. Se não há um telespectador que escute português, que fale português, a nossa televisão perde o seu sentido. O diretor da Rádio Sirve, Jorge Neves, lamentou a falta de interesse dos lusodescendentes nas tradições portuguesas. Eu estou aqui desde 2005, são 18 anos, e nestes 18 anos eu vi uma comunidade cada vez mais fragmentada. E isso justifica-se só com um simples exemplo. Little Portugal pouco ou nada já tem de Portugal, porque para além da língua, as tradições são fundamentais. E aquilo que acontece hoje em dia é que é muito difícil, é quase impossível nós conseguirmos cativar um jovem, por exemplo, para um rancho folclórico. E muitos que estão aqui sabem, muita gente do movimento associativo sabe o quão difícil é cativar um jovem para dançar no rancho. Coisa que quando eu cheguei em 2005 havia vários ranchos folclóricos com muitos jovens e isso foi-se perdendo. Mas continuamos a não ouvir aquilo que os jovens querem, a não dar espaço aos jovens, a não os apoiar e assim vamos afastando cada vez mais deles desta realidade que é a nossa comunidade. São 70 anos que estamos a assinalar e eu temo que, talvez muitos de nós já aqui não vamos estar, mas temo que não vamos celebrar os 100 anos. A apresentadora da FPTV, Cristina Gonçalves, elogiou as tentativas dos clubes portugueses de atrair os jovens. Eu penso que hoje em dia a nossa comunidade imigrante portuguesa está bastante bem representada. As casas continuam a funcionar bastante bem na promoção da nossa cultura, da nossa língua, das atividades, as formas de arte estão cada vez mais amplas e cada vez se vê, ultimamente, mais jovens a aproximarem-se das direções das casas, das associações e dos clubes. O jornalista do Sol português, Rómulo Ávila, relembrou os 100 anos de nascimento da poetisa açoriana Natália Correia. E nada melhor que citá-la para começar a dizer: os meus heróis na vida real são aqueles que desafiam em nome de um ideal. Foi isso que alguns fizeram. E nós fomos desses. Dos tais que fomos dos primeiros a chegar às 5 partes do mundo. Somos e continuaremos a ser os poemas de Camões, mas corremos atrás dos sonhos. Somos fado e somos também magia. Somos festas sem igual. Somos, obviamente, parte das 5 quinas da bandeira de Portugal, mas dentro de nós voa um Açor que partiu e deixou o coração na ilha. Mas como somos gente que tem um coração enorme, cabem exatamente 2 países. O diretor regional das comunidades açorianas, José Andrade, falou sobre a preservação da cultura portuguesa no Canadá. Eu acho que a melhor maneira que nós temos de honrar o nosso passado é prepararmos o nosso futuro. E devemos fazê-lo sempre e cada vez mais de uma forma positiva, proativa, afirmativa, porque eu acho que se conseguirmos preservar a língua portuguesa, sobretudo nas nossas comunidades da América do Norte, e cativar as novas gerações, os filhos e os netos dos nossos imigrantes que já nasceram aqui e que, em alguns casos, até não conhecem a terra dos seus pais e avós, se nós soubermos cativar as novas gerações e preservar a língua portuguesa, nós estamos a prestar a melhor das homenagens à afirmação e à preservação da nossa identidade cultural, que é aquilo que nos distingue e que nos identifica num mundo marcado pelas diferenças. E nós somos diferentes
e temos o dever e o gosto de afirmar essa nossa diferença que nos dignifica onde quer que estejamos.